O defesa central desejado pelo Benfica é Taylor Arud-Bellis, o jogador do Southampton. Segundo o especialista em mercado Sacha Tavolieri, o Benfica pode chegar aos 20 milhões de euros para contratar este central inglês, que já vemos nas imagens. Arud-Bellis tem 24 anos, 1,88 m, fez a formação no Manchester City, representa o Southampton há 3 anos e tem contrato até 2028. Conta ainda com uma internacionalização por Inglaterra, ao serviço da seleção de Inglaterra. Depois do interesse em Jonathan Jesus e de ter equacionado Disasi, este é o mais recente nome associado ao Benfica, isto para substituir António Silva, que rumou, como sabemos, à Premier League. É com este tema que vamos iniciar a conversa hoje neste nosso Record na Hora. Eu hoje estou na companhia do Rafael Soares, do Luís Pedro Sousa e também do Vítor Pinto. Vítor, vou começar por ti com este nome fresco que temos aqui associado ao Benfica e gostava de te perguntar, sabemos que o Benfica está disposto a chegar aos 20 milhões de euros por este defesa central. Parece-te que vem para ser mais uma opção para Marco Silva ou para roubar o lugar a Tomás Araújo ou ao Langley? Mas boa noite, Rita, boa noite ao nosso querido Luís Pedro Sousa, ao Rafael Soares, todos estão com o Record na Hora, com o Record em todas as horas. E dizer-te claramente que o Benfica, ao colocar a mira em Arud-Bellis, em primeiro lugar consegue o tal central que dá agressão pelo ar e é mais físico do que aqueles que estão no plantel. Por outro lado, vai buscar um jogador que tinha uma trajetória à qual era traçada uma ascensão dentro do futebol inglês. Ele chegou a ser convocado e a jogar pela seleção à inglesa, mas que com o percurso não conseguiu até agora cumprir esses objetivos. Ainda é jovem, com 24 anos, portanto, dentro daquela ideia do Benfica de fazer um investimento num jogador não em fim de linha, mas um jogador já com experiência, já com rodagem, já com características que não são comparáveis ao Otamendi. O Otamendi é um caso único, mas pelo menos para dar mais fisicalidade, mais agressão pelo ar, mais segurança nos duelos aéreos. Pode ser esta uma opção, até porque é uma opção de um jogador que quando apareceu no Manchester City tinha um cartel muito alto, desde o período da formação, um cartel muito elevado, e o Benfica pode aqui tentar, de alguma forma, conseguir que a Arud-Bellis recupere essa trajetória ascendente. Rita, não é preciso fechar muito para a cabeça para perceber que também jogam centrais em Portugal de outras nacionalidades que também estavam no Southampton, que também estavam a descer divisão pelo Southampton e no futebol português estão a ser pilares nas equipas onde estão. Portanto, nesse sentido, penso que é uma aposta interessante, sobretudo em comparação com alguns dos nomes que estiveram em cima da mesa nos últimos dias, nas últimas semanas, alguns deles surpreendentes até porque não se enquadravam nada neste perfil. A Arud-Bellis, pelo menos, intriga-me mais e gera mais expectativa do que a maior parte dos nomes que foram falados até o momento. Luís Pedro, já que o Vítor fala de todos estes nomes de que já aqui falámos nos últimos tempos, sabemos de vários, Chutalo, Disasi, também Jonathan Jesus, mas o Benfica nunca quis aproximar-se destes tais 20 milhões de euros de que se fala agora. Porquê? Porque realmente este jogador é bom e é mais à imagem daquilo que o Benfica precisa, ou porque agora já tem pouco tempo? Boa noite. Acho que é mais por aí, porque agora já tem pouco tempo, mas por outro lado nós não nos podemos esquecer que é um jogador que é conhecido em Inglaterra, de onde veio Marco Silva. Parece-me que Marco Silva só pode ter dedo... Bem que o Southampton está há 2 épocas no Championship, mas ainda assim Marco Silva conhece-o de certeza absoluta e terá dado com certeza o aval para que o Benfica iniciasse conversações por este jogador. É um jogador que já tem algum cartel, como o Vítor Pinto elencou, e que, na minha perspectiva, não vai começar a ser suplente, vai começar por ter a necessidade de ganhar um lugar, mas que me parece que é por aquilo que se sabe do jogador. O jogador foi titularíssimo do Southampton. Sim, uma figura muito importante. Parece-me que vai ser um jogador que vai estar na luta pela titularidade. Portanto, não vai começar como sendo o terceiro central e depois logo vemos o que é que quais vão ser os desempenhos de Tomás Araújo, qual vai ser o desempenho de Langley. Se continuar assim, se calhar poderá que esta agressividade e que esta fisicalidade que se quer no centro da defesa do Benfica tenha outro protagonista.
Nós já Ou seja, sabemos achas que nós temos poderia roubar o lugar a Langley, no caso? mais que a mais a Langley, Langley do que mais a a Tomás Langley Araújo. do que Tomás Araújo, porque as características deste jogador, como o Vítor explicou há pouco, é um jogador mais físico, um jogador mais de choque, um jogador mais... 7 golos marcados também. Um jogador mais físico, mais de choque, mais de marcação. Eu não quero utilizar esta imagem, mas não vou conseguir, não me vou conseguir escapar. Mais a imagem de Otamendi. Depois o jogador mais tecnicista, com saída de bola, esse é Tomás Araújo. Parece-me que, do ponto de vista, não ponho as palavras na minha boca, que eu não estou a dizer. É a conclusão que estamos a tirar. Depois vão meter nas redes sociais e eu nunca mais vou ter descanso. Não é assim tão simples. O que eu estou a dizer é que é um jogador que, pelas características dele, a concorrência direta é mais com o Langley do que propriamente com o Tomás Araújo, porque o Tomás Araújo é o outro tipo de central. É o central que joga em suplência, é o central que tem saída de bola, é o central tecnicista. Este é um jogador mais, não estou a dizer que não é tecnicista e que tem algum problema em termos de habilidade, mas é um perfil de jogador mais parecido com o Langley. De qualquer forma, será o terceiro central do Benfica, porque aquilo que nós percebemos do resto dos centrais do Benfica, e o próprio Marco Silva já explicou isso num passado recente, não se pode esperar muito mais. Aliás, e quem viu Gabriel Índio ontem jogar pelo Benfica B com o Leixões, mesmo antes da lesão, percebe que esse não pode ser o terceiro central do Benfica. Como o Marco Silva já explicou, e mesmo que este Aru de Bellis não venha, o terceiro central do Benfica será Manu ou Enzo Barrenetxeia. Não será, com certeza, Gabriel Índio, pelas razões que o próprio Marco Silva explicou, creio que na conferência de imprensa a seguir ao Artes. Ou antes do Artes. Creio que na antevisão também fez esse apontamento. Rafael, gostamos sempre de fazer este exercício contigo. Não sei se já conheces o Aru de Bellis, o que é que sabes deste jogador, mas te parece que pode ser um central mais à imagem de Otamendi? Se achas que é aquilo que realmente o Benfica precisa neste momento? Acho que pode... Olá, boa noite. Acho que pode ser um central à imagem daquilo que muitas pessoas pensam que é Otamendi e que foi Otamendi nas últimas temporadas. Ou seja, porque há pessoas que falam muito da suposta agressividade de Otamendi que trazia ao futebol do Benfica. Eu acho que a suposta agressividade que Otamendi trazia foi sempre muito mais pela negativa do que pela positiva nos últimos anos que Otamendi teve no Benfica. Mas acho que tem características que o Benfica procurava e que possivelmente necessitava. A capacidade nos duelos aéreos que o Vítor já destacou, e a percentagem dele nos duelos aéreos é muito superior à do Langley, por exemplo, e mesmo à de Tomás, sendo que ele joga numa liga bem mais física, tanto a Premier League como o Championship têm avançados mais combativos, mais fortes em geral do que na Liga Portuguesa, e portanto ainda é mais impressionante essa capacidade dele perante o contexto que defronta. E olhando para o último jogo com o Académico de Viseu, por exemplo, percebemos que o Benfica tem essa necessidade de ter um jogador mais capaz no jogo aéreo. Se vai resolver todos os problemas é um bocadinho difícil dizê-lo, porque é só um jogador e os problemas nas bolas paradas que o Benfica teve não se resumem só aos centrais, mas é um central que claramente cria maior complementariedade com os dois que já existem. Eu não consigo dizer já que é mais fácil tirar o Langley do que o Tomás Araújo, porque para o Benfica ir buscar o Langley há um esforço no que toca ao seu salário e, portanto, havendo esse esforço, eu acredito que o Marco Silva aprecie bastante a capacidade do Langley. Acho que no último jogo o Tomás até acabou por estar um bocadinho pior do que o Langley, por exemplo, vejo com mais culpas no segundo golo do que propriamente o Langley, mas acho que sobretudo vai haver espaço para uma rotação enorme, dependendo do contexto dos jogos. Muitas vezes o Benfica vai poder jogar perfeitamente com o Tomás e com o Langley pela saída que conseguem dar com bola. Agora acho que era um perfil, até olhando para os nomes que fomos falando nas últimas semanas, era um perfil que o Benfica procura. Os tais 20 milhões de euros que o Benfica não quis dar até aqui? Provavelmente sim, porque é um perfil. Nós falámos, por exemplo, do Jonathan Jesus, que era um central do Cruzeiro e a precisar de uma adaptação. Se calhar conseguimos dizer mais facilmente, ok, este vem para terceiro central. Nós estamos a falar de um jogador que vem do Championship para a Primeira Liga, vem com aspirações de ser titular e, portanto, acho que vem com outro estatuto, dá mais certezas, provavelmente, do que o Jonathan Jesus.
ainda que a época que eu me lembro mais dele foi a tal época péssima do Southampton, mas na Premier League, enfim, vimos o Bednarek, é um contexto completamente diferente. Chega à Primeira Liga e foi um dos jogadores mais importantes, um dos melhores jogadores da Bednarek, Premier League na temporada agora, passada. Rafael jogou com este jogador que é agora associado ao Benfica também. Sim, foi nessa tal época em que o Southampton desceu. Fizeram 70 jogos em conjunto. Sim, o Southampton acaba por descer, faz uma época péssima. Eles até jogavam com uma linha de 5, era o Bednarek ao meio e o Arud Bellis central pela direita. Esse é outro ponto, se sente também confortável como central do lado esquerdo e, portanto, também existe essa dúvida. Mas acho que perante o calendário, perante os diferentes contextos de jogo que o Benfica vai encontrar na Liga Europa ou no campeonato, e perante as dúvidas que existem em termos no que toca à disponibilidade física do Tomás Araújo para fazer uma época inteira, para jogar 2 jogos por semana, acho que vai haver uma carrada de jogos. Acho que dificilmente vai ser um tema dizermos o inglês está no banco há 5 jogos seguidos, o Tomás está no banco há 5 jogos seguidos, o Arud Bellis está no banco há 5 jogos seguidos. Acho que isso não vai acontecer. Mas concordas comigo que tem um perfil mais parecido com o Langlais do que com o Tomás Araújo, aliás. Quem? Que este jogador tem um perfil mais parecido com o Langlais do que o Tomás Araújo, independentemente de poderem jogar o Langlais e o Arwood. O Arwood tem também uma outra curiosidade, como acho que foi tu próprio que já explicaste no nosso site. O Arwood é genro do Roy Keane. E o Roy Keane é um tipo muito rigoroso, portanto não quer ter com certeza um genro mole. Para ser genro do Roy Keane tem que ser um jogador duro. Não sabemos que conversas terá com o sogro Roy Keane, Vítor Pinto, mas temos aqui esta particularidade de Arwood já ter jogado durante bastante tempo com o Bednarek. Parece-te que são bons motivos, ou seja, que chegam de contextos muito parecidos, eventualmente caso se confirme este negócio com o Benfica. Parece que o Benfica tem motivos para estar confiante quanto à integração, quanto à adaptação. São realidades diferentes. O Bednarek no Futebol Clube do Porto também beneficiou da chegada de Kivior, mas ainda assim eu não creio que isso seja um problema. Estamos a falar de um jogador inglês, portanto não será uma coisa problemática. O aspecto mais curioso dos 70 jogos em que eles jogaram os dois juntos pelo Southampton tem muito a ver com o facto do Bednarek também, na maior parte das vezes, jogar como central do lado direito e o Arud Bellis como central do lado esquerdo, o que demonstra que pelo menos nessa dupla este possível reforço do Benfica não se sentia desconfortável a preencher o lado esquerdo da defesa, ainda que seja um destro de raiz, o que dá, obviamente, tranquilidade ao Marco Silva, que tem que o conhecer do futebol inglês na perfeição, quer do Championship, quer da Premier League, quer do seu percurso ainda do futebol jovem, e nesse sentido sabe que ao poder contar com um central confortável nas duas posições do eixo defensivo, tranquiliza muito mais o treinador. Há sempre essa discussão dos pés direitos e pés esquerdos, mas neste caso o Arud Bellis parece-me que é o tipo de jogador que dentro, que é diferente, por exemplo, do Sutal ou outros que se falou durante este período, que são produtos acabados. O Arud Bellis claramente era um jogador ao qual se traçava um cenário de seleção inglesa e não tendo conseguido concretizá-lo nos primeiros anos da carreira profissional, mas com 24 anos ainda pode atingir um patamar alto e o Benfica dá-lhe essa possibilidade de voltar a competir ao nível alto. E ainda por cima, Rita, muito importante para o Benfica, porque quase só o Otamendi é que garantia essa faceta ao serviço do Benfica, e ele tem 6 golos de cabeça na época passada. Se achas, como 6 golos de dizia cabeça. o Luís Pedro, que é um jogador mais à imagem de Otamendi? Sim, e neste caso, porque as bolas paradas ofensivas são muito importantes, dos 7 golos que ele marcou com o pé esquerdo, 6 golos de cabeça, o que dá uma solução que é fundamental para um clube da dimensão do Benfica, que tinha muito em Otamendi. O Otamendi era, creio que o jogador, ou o jogador com mais duelos aéreos ganhos da Liga Portuguesa, ou o segundo, mas estava muito acima de todo o resto do plantel do Benfica, e essa agressão pelo ar e controle do jogo aéreo e segurança no jogo aéreo é algo que é fundamental e que o Benfica, até porque, Rita, tu lembras-te muito bem o que é que o José Mourinho disse no Dragão, contra a fisicalidade do Fogo do Porto, que perdeu o jogo da Taça de Portugal porque tinha pigmeus no lance de bola parada, e a verdade é que o Benfica, ao contrário de outros clubes dos arredores de Lisboa, se calhar não se preocupou tanto em aumentar o índice atlético da sua estrutura, ou dos seus recursos, ou do seu 11. Neste caso, a perda do Otamendi foi a saída de um dos jogadores do Campeonato Português, para não dizer o que ele ganhava mais duelos aéreos, e por isso um complemento como Arud Bellis, em tese, face às características do jogador, encaixa como uma luva, mas de qualquer maneira o Benfica tem que fechar o negócio,
tem que se entender com o Southampton, estamos a falar de 20 milhões a uma beira lá perto. Apenas uma nota, o Transfermarkt coloca precisamente a cotação do Harold Bellis em 20 milhões de euros. Agora que para ir buscar um central capaz de ser titular do Benfica e ter capacidade ainda a este nível de dar uma esperança de retorno financeiro no futuro, de poucas apostas poderão ter o relevo que esta do Bellis, porque o Bellis depois baterá a porta no futuro, Rita Pedroso, ao mercado inglês. E sabemos que o mercado inglês é naturalmente, para jogadores ingleses, mais inflacionado que o normal, portanto pode dar soluções de mercado futuras para o Benfica, além do eventual sucesso no rendimento desportivo imediato. Luís Pedro, o Benfica já fez 4 jogos oficiais esta época sem o tal terceiro central. Parece-te que a ser este jogador é para fechar quanto antes? A pergunta é um bocadinho difícil, porque eu não sei se o Benfica terá mais opções sem ser esta, mas convém resolver. Os problemas, quando se resolvem o mais cedo possível, deixa toda a gente mais descansada. E esta era uma questão que o Benfica tinha identificada já há muito tempo. Sim. Eu, quando falo em muito tempo, falo em anos, porque já há muito tempo que sabia, já há anos que se sabia que Otamendi, em princípio, não iria ficar e que António Silva estava em final de contrato e não queria renovar. E o Benfica deixou protelar esta questão. E agora tem 2 centrais bons e todos os outros ou são adaptações ou ainda, até porque lhe falta queimar etapas, admito, não estão à altura e não têm esse grau de fiabilidade que uma equipa com os anseios e as ambições do Benfica tem de ter. Parece-me que o Benfica vai ter que encontrar um central deste perfil, um jogador que possa discutir a titularidade com Tomás Araújo e com Langley o mais depressa possível, porque o Benfica já está em competição e já está não só na sua caminhada para a fase final, para a fase de Liga da Liga Europa, como já está em pleno campeonato. Sim. E já há pontos perdidos, já há pontos disputados e já há pontos perdidos. É óbvio que o empate com o Académico de Viseu tem muitas outras explicações e se calhar as menos importantes até se prendem com a questão dos centrais, só que já há pontos em disputa, o Benfica já os perdeu e precisa de dotar o plantel de todas as valências possíveis e imaginárias para recuperar o título nacional. Por outro lado, e para concluir, também se sabia que o central que o Benfica pretendia não era um titular indiscutível, com Tomás Araújo e Langley, obviamente com um titular indiscutível, gostaria, se calhar, o triplo dos valores que nós estamos a falar, mas o tempo urge e há que encontrar uma solução. E esta não me parece até nada má. Vamos agora avançar, Luís Pedro, para o Sporting, para falarmos de Luís Soares, que voltou a deixar um recado enigmático nas redes sociais. O avançado colombiano escreve, e agora vou citar: confie que Deus tem um plano para a sua vida, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. É uma partilha feita por Soares, que tem estado no centro de várias polémicas no Sporting, e esta terça-feira citou assim uma passagem bíblica numa publicação no Instagram que está a ser interpretada como uma reação ao momento conturbado que vive no Sporting. Por outro lado, esta mensagem enigmática pode estar relacionada com o sismo que afetou a Colômbia, o seu país natal. Rafael, parece-te mais provável que esteja relacionado com o quê? É mais uma reação. Temos discutido aqui várias mensagens enigmáticas de jogadores, desde Trubin, Pedro Gonçalves, agora Luís Soares. Achas que mais uma vez é a questão do timing e tudo o que se discute à volta de Soares? O Soares é muito dado a estas mensagens ligadas com a religião. Mesmo na época passada as coisas estavam-lhe a correr muito bem e ele deixava sempre algumas mensagens, tinham sempre muitas interpretações, ou então simplesmente é o Soares a publicar algo relacionado com a religião, porque é uma pessoa muito devota, pelo que já deu para perceber. Agora, neste timing, obviamente, as frases que estão lá permitem-nos levar a duplas interpretações. O Soares, ontem falaste bem da tragédia que houve na Colômbia, o Soares foi muito rápido a fazer uma publicação a desejar força à população e a todo o país. Portanto, o Soares também certamente está preocupado com a situação do país. Agora, a situação dele futebolística é obviamente alarmante para ele até, para a carreira dele, para o Sporting, para o treinador,
para toda a gente. Não te consigo encontrar o significado, o timing leva-nos a estas 1001 interpretações, mas não te consigo ser preciso. Consigo ser mais preciso em relação à atitude que ele demonstrou na última partida, e essa sim dá-nos várias respostas em relação à forma como a cabeça de Soares está e em relação à vontade que Soares tem em ser jogador de Sporting. Vítor, e tu, que leitura fazes a esta mensagem partilhada por Luís Soares depois de um jogo em que, como sabemos, esteve mais uma vez no centro das atenções, depois de um episódio polémico em Alcochete? Como é que tu lês esta mensagem dada por Luís Soares? Eu gostava que o Luís Soares desse mensagens em campo e que fosse mais claro e que fosse mais objetivo. Achas que não e deu que em não andasse campo com a também? Então ele não foi claro em campo, óbvio. Tiveste piada agora, Rita. Foi Rafael. Temos não vozes fui eu. parecidas. Eu não gosto de repetir o que digo em vários programas, mas eu à tarde disse algo como que o Luís Soares mostrou que estava fora dela. Portanto, para agarrar na ideia de Jorge Jesus em relação ao João Félix. E já no outro dia, quer a senhora Carolina Soares, quer a passagem bíblica que o próprio Luís Soares foi buscar na altura do treino, deram claramente essa ideia. Porque aqui tu podes dizer assim, se calhar o Luís Soares está a buscar mensagens cifradas e somos nós que se calhar estamos aqui a exagerar nas notas, a dar uma nota negativa, se calhar ele não quer dizer isto que parece que está a dizer. Mas se juntarmos isto ao que diz explicitamente a senhora Carolina Soares, chegando a falar em periodismo barato, eu já lhe disse que aqui não há jornalismo barato, porque somos todos muito bem pagos, portanto não somos baratos. Por isso é que temos este sucesso que temos no Record na hora. Evidentemente estou a ironizar, mas graças a Deus não é o dinheiro que dá dignidade às pessoas. E pelo que se está a ver, há jogadores de futebol muito bem pagos, há mulheres jogadores de futebol que beneficiam desse dinheiro que eles ganham e não se sabem portar em condições. Portanto, e neste caso, se somarmos as mensagens enigmáticas de Luís Soares e as passagens bíblicas àquilo que explicitamente disse a sua companheira, há aqui um complexo de perseguição. Portanto, a culpa é de toda a gente, ninguém valoriza o Luís Soares, já se esqueceram dos sucessos da época passada, andam a perturbar o jogador, a acossar o jogador, a não valorizar o jogador, e eu não consigo entender isto por uma razão simples, Rita. Quem abriu portanto, esta faceta 2.0 de Luís Soares ao serviço do Sporting foi inaugurada pelo próprio jogador, quando decidiu embarcar precisamente, por isso é que isso há um bocadinho, que não é por ter muito dinheiro, que algumas pessoas têm decência e vergonha na cara. Foi o Sr. Luís Soares que decidiu participar da maneira que participou naquela maquinação canhestra associada à candidatura do Sr. Hakan Safi à presença de Fenerbahçe. Foi ele, não foi mais ninguém. Foi ele que, mesmo não estando em boas condições físicas, não estando ainda no seu melhor, ao perceber que não ia ser titular, armou uma confusão no treino, que por acaso deu com o treinador que deu, que se fosse outro, havia um problema grave para a SAD resolver. Vítor, tenho de te interromper porque vemos agora uma partilha feita por Cristiano Ronaldo, uma imagem com duas mãos, duas alianças. Agora sim parece oficial. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues estão casados. Esta partilha foi feita mesmo há instantes pelo capitão da Seleção Nacional e, segundo conseguimos perceber, uma descrição curta, mas direta, um C de Cristiano, um G, creio eu, que de Georgina, e um coração a unir estas duas personalidades, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues. Havia a expectativa para perceber quando é que seria o casamento. Agora parece que está finalmente consumado. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues estão casados e esta imagem comprova isso mesmo. É uma partilha feita há instantes pelo capitão da Seleção Nacional. Vítor Pinto, falavas precisamente sobre esta partilha de Luís Soares e relacionavas esta mensagem, esta publicação feita pelo avançado do Sporting com outras mensagens recentes, nomeadamente da mulher do jogador. Antes de mais, parabéns aos noivos. Já depois de tanta gente que esteve na Sé Catedral do Funchal no fim de semana à espera que o Cristiano aparecesse com a Georgina para o casamento, portanto, desta vez está a questão resolvida e desejamos as maiores felicidades. E dizer em concreto que é sobretudo isso no caso de Luís Soares. O Luís Soares foi o Luís Soares Fenerbahçe, foi o Luís Soares
treino, foi o Luís Soares assobiado em Alvalade e muito bem, porque os sócios sentiram-se magoados com a atitude de Luís Soares durante o defesa. São as mensagens, passagens bíblicas com sentido que pode ser facilmente entendido como de desafio, de crítica, de instigar alguma picardia para com o Sporting. A própria mulher do jogador também, porque a única fonte que ela terá, acredito eu, é o próprio Luís Soares, a corporizar sentimentos de desconforto, de revolta, de desconformidade de Soares ao Sporting, e depois foi aquela tristeza que foi a entrada em campo na Reboleira, que o Sporting tinha estado muito melhor se tivesse estado aqui a partir dos 60 minutos a jogar com 10 jogadores. E perante tudo isto, o Soares não pode estar acima do Sporting, peço imensa desculpa, se calhar o Rui Borges cometeu um erro muito grave, se calhar o maior de todos, foi ter pensado que o jogo estava ganho e que iria ganhar um jogador ao lançar ali Luís Soares. Se Luís Soares entrasse, na última meia hora marcava um golo, se calhar a ideia do treinador é que as tensões dos últimos dias que eram postas de parte e abria-se um novo capítulo, mas infelizmente as coisas não correram nesse sentido e o sacrifício e a humilhação que o jovem Rafael Nel sofreu ao ficar no banco depois de tanto tempo a dar tudo pelo Sporting, acabou por ser duplamente penalizada. Porque nem o Sporting ganhou, nem o Luís Soares deu a resposta que o treinador pensava, nem Rafael Nel teve a oportunidade que merecia. Portanto, isto tem que servir de lição e o Sporting tem que ponderar muito bem a todos os níveis como é que devem ser organizadas e estruturadas as opções para o jogo Vitória de Guimarães, mas eu creio que aquilo que a nação sportinguista pretende é que esteja em campo contra o Vitória quem efetivamente está com a cabeça no Sporting e está em condições de dar melhor pelo Sporting. Quem ainda não está em condições de dar melhor pelo Sporting e se precisar de ir mais uma semana ou duas de férias, que vá! O Sporting ficará muito bem com os jogadores que durante a pré-época goleavam toda a gente que aparecia à frente, sem haver gente mal disposta, sem haver gente mal, desculpa Rita, sem haver gente mal disposta e com maus fígados, a estragar aquilo que de bom vinha a ser feito esta temporada. Portanto, achas que o Luís Soares está a mostrar que não está em condições e que deveria ser afastado? Foi dito pelo treinador. O treinador, quando diz isto, sabemos que o Rui Borges é muito cuidadoso, é porque está assente nas avaliações da unidade de performance, e ele tinha que fazer trabalho complementar no tal treino em que ele achou que o treino já tinha acabado, precisamente porque essas métricas de treino ainda não estavam dentro dos níveis que eram esperados para o Luís Soares. Eu sei que o problema foi ele ter percebido que não era titular, mas isso é o problema dele, ele tem que ajudar o Sporting. Olha, na Reboleira teve meia hora, não foi titular e tinha meia hora para ajudar o Sporting a ganhar, e não ajudou nada. Portanto, se ele queria ser titular contra o Estrela, o que ele demonstrou na última meia hora é que, se dentro de todos os erros que possa ter cometido, Rui Borges tomou uma excelente decisão. Foi colocar Ioannidis no 11. Porque Soares, na última meia hora, demonstrou que não pode andar bom da cabeça se pensava que merecia ser titular contra a Estrela da Amadora. Portanto, agora, Rita, isto é uma situação complicada. O Dr. Frederico Barandas tem uma técnica de abordagem a estas situações, que é esperar que feche o mercado e depois do mercado fechar os jogadores acalmam, mas até lá o Sporting tem pelo menos mais 3 jogos e já perdeu 2 pontos. Portanto, e é preciso salvaguardar o grupo que quer ajudar o Sporting, é preciso blindar aqueles jogadores que trabalharam tão bem e deram tão bom e fizeram tão boas exibições durante a pré-época, e se para isso quem não estiver a 100% nesta altura para ajudar o Sporting, se tiver que ter mais uma semana de férias, ou seja, a trabalhar, mas ainda sem ser chamado para jogos, assim seja. Agora, para fazer, para vermos aquilo que vimos no jogo Estrela da Amadora, é que não, porque as substituições pioraram a equipa e tudo começou também com a entrada, não foi só essa a razão, mas tudo começou também com a entrada de Luís Soares. Luís Pedro, achas que Luís Soares mostra que não está em condições para estar com o grupo? E já agora, que leitura fazes, ainda não te ouvi, sobre esta mensagem, se achas que tem efetivamente essa dupla interpretação, tendo em conta o timing e tudo o que está a acontecer? Bem, nós já percebemos uma coisa já há algum tempo. Desde o advento das redes sociais, já todos percebemos que mensagens enigmáticas de jogadores significam que o jogador não está bem ou está a viver um momento menos feliz no clube que está a representar. E isto foi assim para todos os jogadores. Nós agora temos este exemplo do Luís Soares e temos o exemplo, se calhar uns dias antes disso, de Trubin no Benfica. Sempre que os jogadores começam com mensagens enigmáticas que querem fazer pensar, não dizem nada, mas querem fazer que as pessoas pensarem, é porque há alguma coisa que não está bem. E foi sempre assim. E tem sido sempre assim. E o Soares,
esse então não é obviamente a exceção. O Sporting tem, acima de tudo, o problema é este, o Sporting tem aqui um grave problema entre mãos. O jogador que foi tão difícil de encontrar para substituir Gyökeres não quer ficar no Sporting. E isso é óbvio. O Sporting vai ter que resolver o problema até ao fecho do mercado. Poderá ser Ioannidis, se não se solucionar a solução e encontrar uma outra opção. Pode ser essa. Senão, o Sporting poderá ter de fazer a vontade de Luís Soares. E quando eu estou a falar em fazer a vontade, eu vou recordar... aliás, o Vitória, de alguma forma, já recordou. 3 ou 4 passos da recente relação de Luís Soares com o Sporting. No final da época, no dia em que o Record foi a Alcochete entregar o prémio, o Record de Ouro, por ele ter sido o melhor marcador do campeonato, Luís Soares dá uma entrevista ao Record, deu ao Filipe Balreira, em que, estranha e surpreendentemente, ele nunca diz, e ainda antes do Campeonato do Mundo, ele nunca diz que quer continuar no Sporting. Está ali, faz umas fintas, faz uns desvios, mas nunca diz, aliás, até abre de alguma forma a porta de saída. E eu convido as pessoas a relerem essa entrevista. Depois, e esse parece-me que é, de facto, o momento-chave, participa na campanha da candidatura à presidência do Fenerbahçe. Portanto, o Luís Soares tinha tudo acordado com o tal candidato à presidência do Fenerbahçe, entretanto derrotado, para ir para o Fenerbahçe. O que motivou, se bem nos recordamos, um ataque de fúria de Frederico Varandas, acusando até André Vilas-Boas de estar... Frederico Varandas está farto de saber que Luís Soares quer sair. E aí não há dúvida nenhuma, não foi o disto do mercado. Foi o candidato à presidência do Fenerbahçe dizer que tem acordo com o Luís Soares. Se ganhar as eleições, este jogador será nosso. E Luís Soares nunca veio desmentir, nem pouco mais ou menos. Este é o outro momento, para mim é o momento-chave e é o segundo momento. O terceiro é o regresso a Alvalade, depois de um Mundial que até nem lhe correu particularmente bem e em que, de uma forma que é muito difícil de explicar, faz birra num treino e abandona o treino. O Luís Soares abandonou o treino. Se depois reconsiderou, se foi lá o Rui Borges dar-lhe beijinhos e pedir por favor a ele para regressar ao relevado, porque aquilo era... Ele abandonou o treino. Ele abandonou o treino. E depois, há o jogo da Reboleira em que ele entra e a birra desse treino é transportada para o relevado da Reboleira. É claro que há outros fatores, há muitos outros fatores que explicam o facto do Sporting estar a vencer por 2-0 e ter-se deixado empatar. Entre eles, obviamente, os erros de Quaresma e Rui Silva. Mas que Luís Soares esteve a cerca de meia hora que jogou a fazer birra, mal-humorado, a arranjar problemas com toda a gente, adversário, não sei. Isso parece-me que quem viu o jogo percebe que é isso. E eu só lamento que Rui Borges não tenha... ele aqui tem duas soluções. Ou tenta apaziguar as coisas, porque sabe que este jogador é um jogador muito importante, ou tem uma atitude um bocadinho mais rígida. E a mim faz-me impressão como é que um líder de uma equipa está aos beijinhos aos jogadores, está aos beijinhos antes de ele entrar em campo. Para fazer isso tem que fazer com todos, não é? Tem que dar beijinhos a todos, antes de entrar, depois de tudo o que aconteceu. E olha que eu às vezes gosto de... é uma mania que eu tenho, e acho que é sempre com o Vítor Pinto. Aqui está esse momento. Levar, estes beijinhos, refere-se a levar, isto não é de um líder. Isto não é de um líder. Estou emocionado com estas imagens. Isto é de um líder fraco. Eu às vezes tenho o hábito, se calhar mal, de trazer imagens do ciclismo internacional para aqui para os programas quando eu falar de futebol. Há um momento, para quem acompanha, e o Vítor Pinto acompanha bem, há um momento que nós não nos podemos esquecer, que é o ano passado, no final, julgo eu, de uma etapa da Volta à França,
o diretor da UAE a dar beijinhos no Ayuso, no Juan Ayuso, que não puxou nada para o Pogačar e obrigou o João Almeida a esfolar-se todo para ir em apoio do seu líder, e vimos o diretor da UAE a dar beijinhos no Ayuso. Percebemos como é que acabou. O Ayuso hoje já não está na Emirates. É o que acontece quando se dá demasiados beijinhos a quem não merece. E quem não fez por merecer esses beijinhos. Vítor, ainda menos depois. já agora estás muito sorridente. O que é que tens a dizer destas imagens, destes beijinhos de que Estou reclamam porque o está Luís aqui Pedro? explicado porque é que Rita, mesmo quando conseguimos fechar a edição bastante cedo, o Luís Pedro Sousa nunca dá beijinhos a ninguém, portanto está explicado porque é que não temos esses beijinhos de Luís Pedro, mesmo quando conseguimos fechar cedo e a edição sem stress. Que raramente acontece, porque os fechos são sempre animados num jornal desportivo. Mas dizer-te isto, este beijinho foi na comemoração do golo. O Luís Soares estava para entrar quando o Sporting marca o 2-0, o golo do Ioannidis, e eu achei curioso o beijinho por uma razão, porque ele dá o beijinho no momento em que se está a preparar para retirar o Ioannidis de campo para entrar o Luís Soares. Mas isto é um bocado aquela ideia de algum paternalismo de Rui Borges, que tentou Mas só exercer para com esse este ascendente. A questão é que o Rui Borges não tem uma má relação com o Luís Soares nem nada que se pareça. Por isso, eu entendo que o treinador tenha tido dificuldade em aceitar esta nova versão comportamental do Luís Soares pós-mundial. Entendo que por isso também que ele tenha ido buscar o jogador, porque foi um jogador, Rita, que ao longo de toda a época resolveu muitos problemas complicados ao Sporting. Foi um jogador de uma enorme disponibilidade. O Sporting não tinha outros pontas de lança disponíveis. O Luís Soares estava todos os jogos, dava tudo em todos os jogos, todos os minutos. Por isso é que há aqui claramente, e tu sabes que eu arbitrei o receio, a perspectiva, a possibilidade de haver algum Sanchez Tincaia aqui na sombra a fazer a cabeça ao jogador, mas a verdade é que o Sporting não tem propostas na mão. É que neste caso eu compreenderia esta situação. Aquilo que é estúpido, é inaudito, é inexplicável nisto, é que o Luís Soares neste momento tem bola. Tem bola. Se houvesse um Chetincaia a trazer um clube que dava 20 milhões e o Sporting queria 40, então andavam aqui neste braço de ferro, eu até poderia perceber. Mas agora, não existindo propostas concretas além dos rumores de sites de mão de escada, não havendo propostas concretas para o Luís Soares, mesmo no defesa que houve, foi só um candidato de um clube, tenho muita dificuldade em perceber onde é que o Luís Soares pensa que este comportamento vai levar. É isso que me custa a perceber, sinceramente. E não bate certo com o perfil do jogador. Nós, às vezes, não é infantilizar os jogadores nem ter o paternalismo do Rui Borges. Mas o Luís Soares não é isto. Nós vimos durante um ano que o Luís Soares não é isto. O que é que se passa na retaguarda? O que é que se passou a partir de junho que transformou a personalidade do jogador? Vais-nos explicar isso, explicar isso, Vítor. Vais continuar o teu raciocínio, mas agora temos de fazer um curto intervalo neste... Record na hora. Estamos de volta com uma mensagem enigmática de Luís Soares. Luís Soares que voltou a deixar um recado nas redes sociais. Vítor Pinto, sem mais demoras, há pouco interrompi-te. Acredito que tenhas mais qualquer coisa para nos dizer sobre este caso. Era dizer, sobretudo, que o Sporting tem aqui uma decisão difícil para tomar, mas uma decisão em que tem que defender o clube com a autoridade. O Sporting não quis tomar nenhuma posição em relação ao caso do Fenerbahçe. O Sporting não quis tomar nenhuma posição quando o jogador teve aquele comportamento no treino e respeitou a autoridade do treinador e circunscreveu o caso ao treinador. O Sporting também ainda não se pronunciou, ou pelo menos não vai tornar nada público durante estes dias sobre o que se passou na Reboleira e o facto do Luís Soares estar completamente desligado das suas responsabilidades para com o Sporting. Por isso, por muito que o jogador, a sua mulher, o cão, o gato ou o periquito possam ir, ou o papagaio, possam eventualmente fazer publicações nas redes sociais, o Sporting tem que exercer a autoridade. E, a meu ver, aqui a autoridade não se exerce contra o Luís Soares, exerce a favor dos outros pontas de lança que desde 1 de julho estão a trabalhar com o Rui Borges e deram sempre boa resposta. O Luís Soares chegou 19 de julho a Portugal, 25 ou 26 estava a treinar com o plantel, portanto, existiram outros jogadores que deram tudo pelo Sporting durante a pré-época, tem que ser valorizado o seu trabalho, tem que ser privilegiados esses jogadores, Ioannidis e Rafael Nel. O Luís Soares, dado que o treinador, e o treinador para o dizer é porque tem esses dados, disse que o jogador até precisava de mais um mês de férias, então o Sporting tem que criar condições para que o Soares possa descansar também a cabeça, porque, Rita, vou terminar assim, muitas vezes o cansaço físico leva a que também que haja
um agravar do cansaço mental. E algumas das decisões e da lucidez e do escrutínio da tomada de decisão do Luís Soares nestes últimos dias não me parece que esteja também no seu melhor. E pode advir do tal cansaço físico, dele não estar nas melhores condições, dele sentir que não veio do período de férias dentro ou com a capacidade que pretendia ter. O que se viu em campo foi lamentável, ele não tinha a mínima condição para ser titular de Sporting e perante tudo isto, para o próprio Luís Soares arejar as ideias e regressar à equipa, já quando tiver as ideias mais claras e estiver menos confuso, se calhar o Sporting tem que privilegiar e defender os pontas de lança que deram tudo durante a pré-época e a seu tempo então, acredito eu, porque não há propostas nesta altura, Luís Soares então quando levar com aquela terapia de fecho de mercado, poderá a partir daí realinhar os seus pensamentos e a partir daí estar mais focado na realidade do Sporting, estar mais dentro do Sporting e menos com a cabeça no outro planeta como se viu desta vez. Rafael, já aqui foste muito crítico no nosso programa quanto à postura de Luís Soares na Reboleira. Parece-te que isso, juntando também o episódio que já conhecemos, que o Record tornou público, de comportamento no treino, parece-te que Luís Soares, se calhar, deveria ser afastado, como dizia o Vítor? Eu acho que Soares Como é que se resolve este problema? Acho que Soares tivesse sido excluído do que quer que fosse. Que é ajudar o jogador. Diz, Vítor. Acho que é ajudá-lo, nem é afastá-lo, Rita, é ajudá-lo, ajudar o jogador. Ele não está bem. E se ele não está bem, qualquer pessoa que nós sentimos e que nós gostamos, sentimos que não está bem, queremos ajudá-la. E a melhor ajuda que pode ser dada ao Luís Soares neste momento é deixá-lo respirar, é deixá-lo descansar, é deixá-lo alinhar as ideias e a partir daí há de voltar em grande e a marcar muitos golos. Mas é só a minha ideia sobre este fenómeno. É preciso que Soares queira ser ajudado. Mas também, ajudar em que sentido? Pois, Como é meu que ele amigo, pode ser essa é a ajudado? parte a altura. Pois é, que é aí que a autoridade do Estado, neste caso do Estado leonino, tem que se impor, tem que se fazer sentir. A autoridade, Rui Borges tem que mas pensar. Rui Borges ou eventualmente até Frederico Varandas? Rui Borges tem de pensar primeiro na equipa. Eu não acredito que vá acontecer nada até ao final de agosto, a não ser que Soares repita algum mau comportamento, porque para Soares ser afastado da equipa teria sido depois do tal treino em que ele saiu e depois voltou, Rui Borges relativizou e depois lançou durante meia hora. Portanto, não faz muito sentido agora Luís Soares não fazer parte da lista de convocados para o jogo com o Vitória, por exemplo. Porque depois dos acontecimentos que houve, Soares foi aposta. Eu acho que Rui Borges primeiro tem de pensar no bem da sua equipa. E Rui Borges até podia ter escolhido o caminho que escolheu na conferência de imprensa, relativizar aquilo que aconteceu com Soares e proteger na mesma a equipa e o resultado que o Sporting tinha, lançando na mesma os jogadores que estavam em melhor forma. Poderia na mesma ter deixado Soares no banco sem jogar e mesmo assim sair dali sem criar um caso. Defendia-se com aquilo que tinha dito na conferência anterior, ao dizer que Soares não estava em boa forma. E, portanto, se um jogador está em má forma, não faz sentido que jogue. Portanto, revela já também se calhar alguns sinais de impaciência também já Rui Borges com aquilo que viu. Não sei, eu vi aquela imagem do Rui Borges a dar um grande abraço ao Soares e um beijinho. Mas no final do jogo já foi bem diferente. Não, mas no final do jogo não foi. Não foi, mas Foi, esta imagem recordemos, antes de Luís Soares entrar, e depois temos também imagens que mostram que Rui Borges não estava assim tão receptivo já no final do jogo. Esta imagem fez-me logo lembrar, na altura do jogo, aquele meme muito famoso do antigo ator Nuno Melo, que numa novela diz uma palavra que não posso pronunciar e a seguir diz estou emocionado, de forma irónica. E é um bocadinho o que eu senti ao ver esta imagem, porque ninguém acredita que as coisas estejam bem entre Rui Borges e Luís Soares. Ficou perfeitamente demonstrado que com Soares não está nada bem pela meia hora que esteve em campo. Mas agora aquilo que faz sentido, para ser coerente, é Rui Borges manter o Soares, porque a não ser que Soares faça mais uma coisa de mau gosto num treino, ou o que quer que seja, Rui Borges escolheu manter Soares na equipa depois daquilo que aconteceu. E a direção também escolheu manter Soares na equipa depois daquele acordo verbal com o Fenerbahçe. Ele continua nas opções, em má forma física, jogou, prejudicou bastante a equipa, porque o Sporting deixou de atacar com qualidade quando Luís Soares entrou. Não foi só isso, mas também foi por causa disso. Eu não acredito que vá ser titular frente ao Vitória, acredito que vai continuar a ser Ioannidis, mas acredito na mesma que Soares vai continuar a ter minutos da mesma forma que teve nesta partida, porque Rui Borges não quer criar um caso. Rafael, vamos agora avançar, vamos falar do Benfica. Marco Silva exige maior agressividade e autoridade à equipa do Benfica. Segundo o Record Apurou, o treinador tem tirado várias conclusões dos primeiros jogos à frente do Benfica e dos aspectos que há a melhorar.
de acordo com o que foi possível saber. Marco Silva quer ver a equipa mais comunicativa, mais agressiva e uma equipa capaz de assumir o comando dos diferentes momentos do jogo. Isto enquanto vai trabalhando os problemas defensivos que têm sido identificados. O treinador quer que os jogadores tenham uma intervenção mais ativa dentro do campo, com maior capacidade para corrigir, orientar e exigir uns dos outros. Pede que se erga mais a voz, sobretudo nos momentos em que a equipa precisa de reagir, como aconteceu no jogo com o Académico de Viseu. Esta questão tem particular importância no eixo da defesa, depois das saídas de Otamendi e de António Silva. Vítor Pinto, parece-te que os problemas estão bem identificados da parte de Marco Silva? É isto que tem faltado ao Benfica? Eu vou traduzir tudo o que Marco Silva acha, excelente trabalho do Record a descodificar esta vontade de Marco Silva, e vou traduzir isto tudo, vou meter aqui no Vítor Pinto GPT e vai dar uma coisa muito simples. O Marco Silva quer que o Benfica morda, quer que o Benfica morda mais, quer um Benfica a morder. Quem é que dizia isto? Pois, quer dizer, os treinadores mudam, chegam treinadores que supostamente trazem outro tipo de ideias, outro tipo de propostas de jogo e vamos sempre ter ao mesmo. Mudam. Pois, exatamente, os jogadores mudam e vamos sempre ter ao mesmo. Equipa autoritária, agressiva, a comandar o jogo, algo que é fundamental para um grande. Mesmo aqueles comentadores e comentadoras que nos vendem muito, as derivações táticas, chega a hora da verdade, há uma pergunta sempre incrível, a equipa que não ganha os duelos não ganha os jogos. E mesmo os treinadores mais inovadores a esse respeito e com pensamentos mais fora da caixa, chegam à hora da verdade, se as equipas não ganharem os duelos, se não se impuserem em campo, se não forem mais fortes, se não tiverem autoridade, se não forem agressivas, por muita qualidade que tenham, sentem muita dificuldade em imporem-se dentro de campo. E aqui está, menos de um ano depois, mais uma análise feita por um incrível treinador como é o Marco Silva e que vai ter ao mesmo problema do mais básico que qualquer benfiquista sentado à mesa da esplanada, que com todo o respeito, com uns minis e umas minis e uns termosos, já tinha percebido. A equipa não mordia, a equipa não mordeu, a equipa não morde e o Benfica precisa que morda mais. Agora, quando é que isso vai acontecer? Não sei, porque é um trabalho em progresso e o próprio Marco Silva tem que fazer a equipa crescer em termos de qualidade, ao mesmo tempo que tem que garantir que tenha estes predicados básicos, estes pilares, estes alicerces que permitam depois a qualidade do jogo crescer. Porque não havendo estes pilares a suportar o crescimento da equipa, não há Guardiola nenhum que tenha chegado do Fulham que vá pôr o Benfica a jogar um futebol espetacular e a ganhar. Tem piada porque é um treinador de um registro diametralmente oposto ao José Mourinho e chega a hora da verdade faz a mesma análise. Não morde. Não morde. É preciso morder mais. Vês? Às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis. Aí está o desafio para o Marco Silva. Luís Pedro, não Guardiola, mas José Mourinho já tinha identificado este problema também, Bruno Lage também. Como é que se resolve este problema, afinal, do Benfica? Bem, na peça do Record, que hoje publicamos, está-se a explicar um bocadinho isso, citando o pensamento de Marco Silva. É com jogadores... A autora até pode dizer alguma coisa sobre isso, Luís. Não percebi, desculpa. A autora da peça até pode também elucidar-nos alguma coisa sobre isso. Como é que é Rita Pedroso, não é? Exatamente. Deixa-me que eu diga o seguinte. E os problemas que nós presenciámos no jogo com o Académico de Viseu foram muitos daqueles que vimos nos jogos com o Santegal. Muito bem. E, por incrível que pareça, mesmo no jogo com o Arte, que foi... sempre que a equipa adversária subia linhas, havia sempre um problema de cobertura, eu estou a tentar utilizar um termo que não seja morder, mas posso utilizá-lo com a permissão do Vítor Pinto. Alguém que de alguma forma ponha cobro ao processo ofensivo do adversário. E isso foi notório nos jogos com o Santegal, mas também, independentemente do 6-1, no jogo com o Arte. As pessoas que estivessem atentas ali um período do jogo que culmina até com o golo do Arte, percebe que sempre que o opositor avançava as linhas e começava a atacar com mais gente, no fundo é isso, o Benfica tinha sérios problemas para suster o adversário. E isto não é um problema da defesa, é um problema
do processo defensivo. Não é só depois os centrais e o guarda-redes ficam mal na fotografia. Ok, mas aquilo começa desde o ponta de lança e com especial incidência pelos médios centros, pelos alas e então depois E o primeiro gol do Académico que é Canto nem está ali nenhum central metido ao barulho. o pessoal da defesa depois fica com as culpas, muitas vezes não tendo toda a responsabilidade. No fundo, é um Benfica que seja mais agressivo. A equipa tem que ganhar agressividade num momento defensivo, porque em termos ofensivos, e independentemente dos muitos golos que o Benfica desperdiçou, as coisas funcionaram. O Benfica está hoje em dia a atacar com muito mais gente e nós vimos durante largos períodos do jogo com o Académico de Viseu o Benfica a jogar um futebol de excelente qualidade em termos atacantes. Sim. Vimos jogadas muito bem construídas, jogadas de passe e desmarca muito, muito bem feitas. Depois, no momento do último passe, o momento de rematar a baliza, nem sempre as coisas correram bem. Mas em termos ofensivos, as coisas não estão a correr mal. Em termos defensivos, é preciso a tal agressividade. E se calhar com os jogadores um bocadinho mais agressivos. Vamos continuar a conversa. Temos ainda outros temas quentes para discutir neste Record na Hora, mas para já fazemos mais um curto intervalo. Volte connosco. Até já. Partilhou esta imagem, duas alianças. Estão casados Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues. Estas imagens comprovam isso mesmo. Havia expectativa para perceber quando é que seria esse tão desejado dia. Já aconteceu e já foi partilhado esse momento, imagens desse momento nas redes sociais de ambos, do casal de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodrigues. É a notícia que está a marcar o dia. Por aqui vamos prosseguir a conversa em estúdio neste Record na Hora. Eu recordo que estou na companhia do Vítor Pinto, do Luís Pedro Sousa e também do Rafael Soares. Rafael, há pouco o Luís Pedro falava já desse jogo com o Artes. O Benfica que joga quinta-feira a segunda mão, já vem com uma vantagem bastante confortável. E há expectativa para perceber quem é que será o guarda-redes do Benfica. A baliza, como sabemos, tem sido um dos temas quentes na atualidade benfiquista. Parece-te que Trubin, com todas essas mensagens enigmáticas que também já aqui discutimos, está em condições de voltar a assumir o posto? Se calhar não está em condições de assumir o posto, mas há de estar em condições de o assumir numa eliminatória que está completamente ganha para o Benfica e que vai dar certamente a oportunidade para Marco Silva ver jogadores menos utilizados. E tendo em conta que Samuel Soares é o titular nesta altura, vejo lógica em ver Trubin como titular. Aliás, não me admiraria se Trubin ficasse no Benfica na próxima temporada, fizesse, por exemplo, muitos jogos de Liga Europa, caso não conseguisse conquistar o lugar a Samuel Soares para ir jogando. Eu acho, possivelmente isso não vai acontecer. Eu acho que, estando Trubin no banco, não faz qualquer sentido ter um guarda-redes que foi caro, que ganha um bom salário no banco de suplentes. Acho que, obviamente, o mais sensato é tentar garantir um encaixe com o Trubin, mas nesse cenário utópico de ter os dois, não me admiraria que o Trubin fizesse muitos jogos em várias competições. Mas agora, para este jogo, acho que, se calhar, o Trubin pouco trabalho poderá ter se tivermos como exemplo o primeiro jogo. Aliás, no primeiro jogo Samuel Soares teve que ter duas intervenções, uma saída que lhe correu bem, outra que lhe correu mal e o Arce acabou por rematar uma bola à trave. Portanto, acho que é sensato dar minutos a Trubin, tendo em conta que noutras posições vamos ver outros jogadores que não contam muito para Marco Silva no 11 titular. Pelo menos é essa a minha previsão. Agora, em relação à disponibilidade ou ao momento de Trubin, acho que nos leva até a pensar que muito daquele que foi as oscilações de Trubin no seu rendimento também tem que ver, lá está, com alguma instabilidade também a nível emocional, porque não é normal vermos Trubin reagir após uma goleada do Benfica, meter uma fotografia e dizer hoje os adeptos estão muito contentes, sabendo nós para aquilo qual era o tema a que Trubin se estava a dirigir. Portanto, diz-me qualquer coisa daquilo que foi o rendimento de Trubin nas últimas 3 temporadas. Agora, para este jogo não deve haver grandes problemas. Vítor Pinto, é importante que Marco Silva não deixe cair, digamos assim, Trubin, até pelas questões negociais, porque sabemos que é um jogador que implica um investimento alto da parte do Benfica. Falamos de cerca de 11 milhões de euros,
depois os tais 40% que reserva ainda ao Shakhtar, é também, pensando do ponto de vista negocial, importante que Marco Silva coloque Trubin a jogar? E até, desculpa, Vítor, e até porque pode vir a precisar dele. Não sabemos se o Marco vai acabar por precisar do Trubin ao longo da época. Não é? Ele para já é jogador do Benfica. E até ao momento, segundo sabemos, não existem propostas por Trubin. O Marco Silva está a usar e usou uma estratégia para a baliza que eu ouvi antes do jogo do passado fim de semana com o Académico Viseu, que era dizer, eu creio que também disse depois de jogo algo parecido, que é Samuel Soares, Trubin e Diogo Ferreira, salvo erro, são guarda-redes do Benfica. Portanto, ele não quer ficar preso a uma hierarquia, ele não quer ficar amarrado a opções, está a frisar que os 3 guarda-redes, na sua perspectiva, e claro que Trubin e Samuel Soares têm outro estatuto, estão num patamar que lhes pode permitir jogar assim que ele entenda que tal é necessário. Ele até pode decidir entregar uma competição europeia a um guarda-redes e o campeonato a outro. Agora, para já, nesta fase, eu a dada altura caracterizei isto como um tabu, neste momento já estou a avançar para outra fase. É o próprio Marco Silva, não quer estar preso à titularidade de um guarda-redes, à obrigação de só colocar um guarda-redes e quer gerir guarda-redes. E com o Arts pode efetivamente gerir, porque a eliminatória está a ganha e a partir daí, ainda que seja importante para o Benfica somar pontos, para Portugal somar pontos no ranking da UEFA, claramente o Benfica, como a partir de agora não tem semanas limpas, tem que pensar que depois segunda-feira há jogo com o Casa Pia e há 3 jogos consecutivos que o Benfica não ganha o Casa Pia, a última vitória já foi há 4 jogos e isso também não é normal, o Benfica contra uma equipa pequena do futebol português, 3 jogos consecutivos sem ganhar, mais polémica, menos polémica de arbitragem não é normal, portanto Marco Silva, segunda-feira, tem que acabar com este fantasma, com este adamastor do Casa Pia. Portanto, se para isso tiver que fazer alguma gestão com o Arts, com todo o respeito, deve fazê-lo, porque o Benfica, com mesmo que faça alguns acertos no 11 que entrar em campo, vai ser sempre melhor que o Arts e vai seguramente, até dificilmente perderá o jogo, seguramente que vai conseguir somar pontos para Portugal. Nesta perspectiva, estou curioso para ver até onde é que Marco Silva vai levar esta gestão da baliza, porque com o passar dos jogos, se ele fizer a rotação entre provas, pode fazê-lo, e obriga até os guarda-redes a trabalharem como se sentindo-se ambos titulares e a poderem ser chamados a qualquer momento. No entanto, há aqui uma diferença, é que Trubin, já antes de chegar ao Benfica, já se tinha afirmado ao nível alto, Samuel Soares procura o seu espaço. Portanto, se calhar o Samuel Soares precisa de competição, precisa de baliza, precisa de jogar em ambientes como o de Edimburgo para ir ganhando estatuto, para depois nos jogos mais difíceis poder ajudar o Benfica. E isso é um dilema que só o treinador, com as suas observações diárias, é que pode decidir o que é melhor para também ajudar os jogadores e dar-lhes condições para estarem mais fortes para ajudar o Benfica. Luís Pedro, precisa mais Samuel Soares de jogar quinta-feira do que Trubin? Se eu fosse o treinador do Benfica, o guarda-redes que eu utilizaria no jogo com o Hart, depois da manhã, seria Diogo Ferreira. Nem que fosse para experimentar. Ainda ontem esteve em ação. E muito bem. Acho que é um excelente guarda-redes. É um guarda-redes que vale a pena o Benfica apostar. E por tudo o que já foi explicado, até pela vantagem que o Benfica já leva para a Escócia, eu faria essa experiência. Até para dizer, deixar uma mensagem a Trubin, a dizer que não há só mais um guarda-redes A2 e deixar outro a Samuel Soares, um bocadinho também no mesmo sentido, que a titularidade não está garantida. Deixa-me confessar, Rita, que eu estava, e em algumas conversas que mantivemos na redação, eu disse isso, eu estava convencido que o titular da última época do Benfica iria ser Samuel Soares. E eu recordo que no final, na época anterior, o final da Taça de Portugal Benfica Sporting, quem foi o guarda-redes do Benfica foi Samuel Soares e até esteve à altura. E eu recordo que Mourinho ainda o experimentou e a resposta de Samuel Soares não foi famosa. E agora que lhe foi dada a titularidade, a resposta também não tem sido famosa. O Benfica está entre um guarda-redes que não sai da baliza e outro que não sabe sair da baliza. Outro que sai sempre. Portanto, convém o Benfica arranjar um guarda-redes que saia da baliza e que saia bem da baliza. É óbvio que Trubin, com a idade que tem, já não vai sair da baliza. Não tem idades assim tão diferentes. E Samuel Soares pode aprender a sair dos postos.
na minha perspectiva, Turbin nunca foi um guarda-redes para o Benfica. E eu sempre achei que Vlaco Dimos, não sendo ótimo, era melhor que Turbin. E depois já percebemos que André Gomes, afinal, também não era a solução. E havia André Gomes e Samuel Soares. Samuel Soares chegou a ser campeão, portanto, na Youth League, era o titular, se bem que foi expulso na meia-final. E teve ainda algumas hipóteses de se assumir. O ano passado não lhe correu bem, que seria a época em que devia ser da afirmação dele, e ainda chegou a ter uma ou outra oportunidade dada por José Mourinho, e agora ou aprende a sair da baliza, ou eu, na minha perspectiva, começava a pensar em Diogo Ferreira, porque já começa a ser mercado a mais. Já vem um terceiro central, ainda há de vir Palhinha ou alguém para fazer Palhinha, para dar a tal agressividade, para dar a tal agressividade de que falávamos, e ainda vir mais um guarda-redes, já é dinheiro a mais. Vou aproveitar a tua deixa, Luís Pedro, porque tínhamos precisamente planeado falar sobre João Palhinha, porque temos novos dados sobre o interesse do Aston Villa em João Palhinha e que podem dar algumas esperanças ao Benfica. É que, segundo o The Athletic, o Aston Villa está a negociar com o Bayern de Munique há cerca de um mês para tentar ter o jogador por empréstimo. Esse é precisamente o modelo de negócio que mais interessa ao Benfica, já que o Bayern exige entre 25 a 30 milhões de euros pelo jogador, seja na transferência em definitivo, seja com uma opção de compra após uma cedência. Isto significa que numa luta entre Aston Villa e Benfica, numa transferência com moldes semelhantes, o Benfica ganha vantagem por ser a preferência de João Palhinha. Tal como o Record já noticiou, o médio português irá esperar pelo Benfica o máximo tempo possível e só depois poderá aceitar a proposta de um clube inglês. O facto de poder estar mais perto da família e a possibilidade de reencontrar Marco Silva são argumentos de peso a favor do Benfica. Rafael, há aqui um detalhe que para mim pode ser importante, que é o facto do Aston Villa estar a negociar com o Bayern de Munique há um mês. Não te parece tempo a mais? Não achas que o negócio vê-se difícil? Na medida em que o Aston Villa é um clube bem mais endinheirado que o Benfica, tem maior facilidade em chegar a acordo com o Benfica por esse prisma, sim. Talvez o Aston Villa não esteja tão apressado. Importa lembrar que a Liga Inglesa começa depois da Liga Portuguesa. Aliás, a Liga Portuguesa já arrancou, enquanto a Liga Inglesa começa no fim de semana, Benfica, 20 e pouco de agosto. Acho que é o próximo é Supertaça e é no seguinte. É no penúltimo fim de semana de agosto. 22. Portanto, também se percebe que as coisas estejam um bocadinho mais atrasadas em relação aos clubes ingleses, que não tenham tanta pressa, do que o campeonato português, que sabe-se lá porquê, arrancou mais cedo do que todos os outros depois de um campeonato do mundo. Mas lá está. Portanto, acho que as próximas semanas vão ser decisivas até ao arranque do campeonato da Premier League. Vamos ver se na próxima semana o Aston Villa vai ou não tentar acelerar. Mas quando e se a preferência de Palhinha é o Benfica, se Palhinha quiser mesmo jogar no Benfica, acredito que vai acabar por jogar no Benfica. Pode ser intransigente com o Bayern, terá de ser um fortíssimo aliado do Benfica, porque acho que para ir jogar no Benfica, já o disse e repito, acho que isso só se vai fazer no final da janela de transferências, porque o Bayern legitimamente vai querer fazer o melhor negócio possível, vai querer tentar que algum clube pague aquilo ou pague perto daquilo que o Bayern pretende. E nessa medida os clubes ingleses obviamente estão muito à frente dos clubes portugueses, mas a ir para o Benfica acredito que o Bayern também vai tentar arrastar o processo até que Palhinha se convença a dizer que sim, é um clube mais endinheirado e que possa pagar ao Bayern aquilo que o clube pretende, coisa que o Benfica obviamente não tem argumentos em comparação com o Villa, com o Newcastle, que já falámos antes. Vítor Pinto, parece que em termos negociais, considerando que tanto o Benfica como o Aston Villa preferem um empréstimo com a tal opção de compra, parece que o Benfica pode estar em vantagem neste momento? Olha, eu partilho da tua estupefação, porque a partir do momento que o seu diretor desportivo do Aston Villa, o seu Damiano Vidagani, por muito que esteja absorvido pela Supertaça Europeia amanhã contra o PSG, mas assumiu de viva voz que o Palhinha era o grande alvo para substituir o Onana, que a partir daí o Aston Villa entraria de forma decisiva para fechar a operação. Portanto, estou surpreendido que tenham passado tantos dias e não só aquela fase inicial não deu fumo branco, como neste momento até parece que está tudo na mesma. E isso intriga-me em relação às intenções do Aston Villa. Já tínhamos percebido que o Aston Villa não queria pagar, queria o jogador também por empréstimo, mas o simples facto do Aston Villa poder cobrir de imediato o salário do Palhinha já faria uma enorme diferença em relação à situação do Benfica. Portanto, é surpreendente que os Villains não estejam a fechar imediatamente o negócio.
ou pelo menos de forma tão decidida e decisiva como pensávamos que isso ia acontecer, e o resultado é que, sendo assim, continua a haver um caminho para o Benfica conseguir João Palhinha, mas de qualquer forma não é o Benfica que conduz o processo, não é o Benfica que tem o assento tónico desta operação. Mais uma vez está pendente se o Aston Villa fecha, se não fecha, se o Bayern facilita ou não facilita. É uma situação muito ingrata e, sobretudo depois da perda de pontos contra o Académico de Viseu, claramente se percebe que é um risco o Benfica levar até ao fecho de mercado esta situação no meio-campo sem Palhinha, mas as circunstâncias são as que são. Portanto, o Benfica vai ter que continuar a ter paciência, mas é um bocadinho frustrante ter que estar a olhar para o fundo da caverna e ver as sombras a passar sem poder ter nenhuma ação determinante, porque é uma questão de dinheiro e no dinheiro os clubes portugueses ficam sempre a perder. Já agora eu tenho dúvidas, apesar do Aston Villa ter o calendário mais atrasado que o Benfica, como disse, eu tenho dúvidas que cheguemos ao final de agosto com o Aston Villa ainda em cena, porque o Aston Villa tem um catálogo mais alargado do que o Benfica em relação a possíveis reforços, porque o Aston Villa é um clube mais endinheirado, se não conseguir fechar o Palhinha, tem condições para se virar para outro alvo. Eu não acredito que o Aston Villa, ao contrário do que aparenta estar o Benfica, acho que o Aston Villa não pensa é o Palhinha ou é o caos. Há de haver mais alternativas. Mas a verdade é que já está a negociar há cerca de um mês. Parece-te, Luís Pedro, com estas novas informações que temos, pode estar prestes a desistir de Palhinha e que, nesse sentido, o caminho pode ficar mais fácil. Só a clarificar a minha intervenção de há pouco. Eu não sei bem velho a Turbine tem mais um ano que o nosso Sim, tem dados o que eu quis dizer é que com a experiência que ele tem, os anos de baliza que tem, tem mais a obrigação de melhorar. Com os anos de baliza que tem, já será mais difícil aprender o que quer que seja do que alguém que só agora recebeu a baliza de um grande ou é titular de uma equipa, pelo menos com dimensão europeia, como é o Benfica. Olha, Rita, lembras-te que há pouco estávamos aqui a discutir aquela informação que o Record hoje veicula daquilo que o Marco Silva pretende do Benfica. O tal morder que o Vítor Pinto falou. Se nós lermos a peça toda e descodificarmos tudo aquilo que foi escrito e todo o pensamento de Marco Silva, percebemos que há um jogador que entra aqui de forma clara e que iria pegar de destaca, tendo em conta estes conceitos, que seria precisamente João Palhinha. Ou seja, o João Palhinha iria resolver quase todos os problemas que Marco Silva elencou na última vez que falou com o plantel após o empate com o Académico de Viseu. Outra coisa que me parece muito importante é que já aprendemos, desde que Marco Silva assumiu o comando técnico do Benfica, que o meio-campo, o miolo, joga com um 6 puro e com um 8. Não há cá 2 8, não há cá 2 6, é um 6 puro e um 8. O 6 puro foi primeiramente Manu, depois passou a ser Enzo Barrenetxeia e continua a ser Enzo Barrenetxeia, apesar de, por exemplo, Rios já estar disponível e podia colocar ali 2 8, Barreiro e Rios. Ausnes, quando estiver em condições, eu não acredito, ou pelo menos não me parece que tenha lógica colocá-lo a 6, porque o Ausnes também não é um 6 puro. O que no fundo, Marco Silva pretende é um 6 puro, e um 6 puro é João Palhinha. Face a esta necessidade, eu não me parece que seja boa ideia, e eu sei que já aqui, neste lugar, defendi o contrário, o Benfica esperar até à exaustão para a definição do negócio Palhinha. O Benfica tem que ter um plano B, um jogador para atacar quando perceber que Palhinha está perdido. Porque se nós atentarmos à forma como o Benfica de Marco Silva joga, o Benfica precisa de um 6 puro. Pode ser Palhinha, pode ser outro jogador qualquer que garanta aquela cobertura no meio-campo defensivo do Benfica. Portanto, logo à frente dos centrais, aquilo que os brasileiros chamam um cabeça de área. E o Benfica precisa claramente de um jogador para ali. Enzo Barrenetxeia
o ano passado já percebemos que tem um raio de ação muito limitado e que alterna os pormenores bons com outros menos bons. Até porque enquanto espera corre o risco de perder alternativas que possa ter ao Palhinha, não é? Exatamente. Vai ao refúgio. Tem que haver um plano B. Está, Tem que haver Rafael. um plano B. Palhinha não tem que ter um jogador já identificado, já até apalavrado no que for possível, para que, quando perceber que não dá Palhinha, este jogador... E tem que ser um jogador bom. Eu costumo fazer esta comparação porque Tem que ser um jogador bom, porque para ser mais do mesmo não vale a pena. eu costumo fazer esta Fica lá comparação o porque Enzo. se o Sporting estivesse agora à espera de Palhinha, como foi na fase inicial do Exatamente. mercado, já não havia Altimira também, muito provavelmente porque havia o Leipzig em cima do jogador. Exatamente. E o Benfica Completamente de corre o acordo. mesmo risco. Completamente de acordo. Vítor Pinto, e parece-te que, muito rapidamente para avançarmos, parece que foi um João Palhinha que faltou neste jogo do Benfica com o Académico de Viseu. Não, faltou muita coisa. Mas sabes, independentemente de tudo, e vejo muita gente suspira muito e chora lágrimas de sangue quando os grandes não ganham, e eu acho que o mais incrível deste Benfica Académico de Viseu foi aquilo que, por exemplo, não vimos o Arte fazer contra o Benfica. Foi desafiar precisamente essas debilidades que o Benfica ainda tem, e o Bruno Pinheiro teve muita coragem, partiu o jogo, teve muitos jogadores no ataque, tentou fazer pressão alta em cima dos descontos, foi algo verdadeiramente incrível para uma equipa pequena em Portugal, não se limitou a subjugar-se ao Benfica, e, portanto, e esse tipo de atitude é que criou problemas. Isso é que faz a diferença às vezes. Os treinadores portugueses, as equipas portuguesas são bem orientadas, temos efetivamente equipas que são especialistas a jogar, a contrariar os grandes, e independentemente dos grandes dominarem o campeonato, porque de facto têm uma capacidade financeira enorme, temos equipas que às vezes são lufadas de ar fresco. E o Académico de Viseu deu pequenos detalhes na luz de que pode trazer alguma coisa diferente para o campeonato, e isso sim, o Benfica a não ter essa capacidade de se impor, e sobretudo na fase decisiva do jogo de encostar o Académico de Viseu lá atrás, a partir daí sujeitou-se ao dissabor que sofreu, mas olha, passou-se um bocadinho algo similar na Reboleira, porque o Sporting na última meia hora não faz um único remate. Aliás, mais de meia hora, que são 67 minutos sem um único remate desde o gol de Ioannidis, e isso demonstra que aqueles passeios para os grandes às vezes são passeios que acabam mal. Por isso, todos os jogos têm que ser levados a sério. Faltaram avançados E nesse para sentido, rematar aí nessa meia hora. Vamos falar de outro grande português, Vítor. Vou aproveitar a boleia para falar de Rodrigo Mora, que quer sair do Futebol Clube do Porto e espera que André Vilas-Boas chegue a acordo com a Roma. Segundo o Record Apro, o médio de 19 anos não vai fazer qualquer pressão para que a transferência se concretize, mas a vontade é mesmo de rumar à Itália. Luís Pedro, agora apela à vossa capacidade de síntese, porque temos já pouco tempo. Luís Pedro, parece-te que faz bem Rodrigo Mora abraçar este desafio? Pode ser um clube onde se sinta mais desejado? É um clube em que tem mais hipóteses de jogar. Faz bem Rodrigo Mora em querer sair do Futebol Clube do Porto, faz mal o Futebol Clube do Porto em deixar sair o Rodrigo Mora. Isto não, o que eu estou a dizer não tem lógica nenhuma, mas as coisas são mesmo assim. Lamento imenso. Rafael, parece-te que neste caso é um menino bonito dos adeptos, mas há muito aqui falamos de negociações no último mercado, a mesma coisa. Parece-te que André Vilas-Boas tentou segurar este menino bonito dos adeptos e se calhar não saiu antes por esse carinho que os adeptos têm para com o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora não andou assim tão longe de sair na temporada passada. E estava mais valorizado do que está nesta temporada porque passou uma época a ser suplente com Farioli. E olhando para o perfil das equipas do Farioli, muito dificilmente o Rodrigo Mora ia ganhar estatuto nesta temporada, porque não tem que ver com o talento, não tem que ver com a qualidade, tem que ver simplesmente com o perfil. E o Rodrigo Mora não vai transformar-se no espaço de um ano num jogador completamente diferente daquilo que é. Portanto, o Porto agora tenta fazer um encaixe, não prevejo, precisamente pelo que disse, que vai estar mais valorizado na próxima temporada. Tenho curiosidade para vê-lo na Roma, porque é uma equipa que ataca muito bem, um treinador que prioriza muito o ataque, mas curiosamente que pede muito aos jogadores defensivamente. E portanto estou muito curioso para ver como é que é a adaptação do Rodrigo Mora caso se confirme a ida para a Roma. Vítor, em termos financeiros, parece-te um bom negócio para o Futebol Clube do Porto, que não vendeu, poderá não vender Diogo Costa. Parece que é importante este encaixe? Vamos lá ser objetivos. Qualquer pacote que permita, ou no imediato, ou através, como está a dizer neste momento em Itália, de qualificação para a Champions e participações em jogos de Rodrigo Mora, chegar aos 50 milhões, é um pacote extraordinário face ao facto de Mora ser um jogador secundário no Futebol Clube do Porto, não ter perspectivas de titularidade, e algo muito importante, o Mora é um jogador da formação, Rita. Às vezes temos que explicar isto às pessoas devagarinho e fazer uns desenhos, mas vamos fazer os desenhos.
O Mora é um jogador da formação. Se o Futebol do Porto conseguir um pacote de 50 milhões para o Rodrigo Mora, vai ser a maior venda de sempre da história do Futebol do Porto. Eu tenho que dizer isto, andei a ver os vídeos do que tinha dito há um ano e vou ter que repetir o que disse há um ano. Não adianta comprar um jogador por 40 milhões e vendê-lo por 50, porque isso dá lucro de 10. Um jogador da formação, se for vendido por 50 milhões, a mais-valia da venda do jogador vai ser a maior de sempre para o Futebol do Porto. A questão é que o Mora não tem perspectivas de ser titular. A tal nação portista que poderia indignar-se com esta venda sabe perfeitamente disso e o Futebol do Porto fez uma opção. O Futebol do Porto não quer Ópera, não quer Coliseu, nem quer Rivoli. Quer títulos, quer ganhar jogos. E com Farioli vai ganhar jogos, não com Ópera, não com Balé, vai ganhar com esta equipa de combate, de agressividade, de fisicalidade. E para isso, Rodrigo Mora não dá, não encaixa e Gasperini acredita que Mora vai ser basicamente Mora e mais 10 na Roma e que estará na Liga dos Campeões também. Portanto, a partir daí, Rodrigo Mora está seduzido por esta possibilidade, não porque não ama o Futebol do Porto, sim, mas porque a Roma lhe oferece uma oportunidade incrível de continuar a competir a um nível muito alto e dar muito dinheiro ainda ao Futebol do Porto. Nós temos mesmo de fechar. Obrigada, Vítor. Obrigada, Rafael. Obrigada, Luís Pedro, pela companhia neste Record na Hora.